E aí a gente começa as nossas atividades. Boa noite, sejam todos bem-vindos, todos, todas e todes, e a gente começa. Impapapararará, 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 rarará, impapapararará, 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 rarará. Vou convidar você, senta aqui bem neste lugar, pois tem gente que veio contar histórias dessa terra. Chegue só pra ver. Tem histórias do meu bisavô, foi no livro alguém que contou. Vem cá pra você ouvir. Tem história de macaco, bicho grande, sucuri. No escuro lá da roça, lobisomem e saci. Tem princesas e duendes numa terra tão distante. Numa casa encantada, aparece até gigante. Impapapararará, 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 rarará, impapapararará, 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 rarará. E aí a gente começa a nossa aula. O meu nome é Fernanda Munhão. Sou escritora, contadora de histórias, sou professora do Rema, acho que uns 10 anos já, e sou professora aqui dessa disciplina de contação de histórias, musicalização, e a gente brinca bastante, é uma coisa que eu amo de paixão, né? E não basta assim só amar, a gente tem que entender o que a gente faz também, né? Para poder valorizar aquilo que a gente faz, né? Porque o artista, o professor, né? Às vezes é tão massacrado, né? Ai, mas é tão simples trabalhar com a educação infantil. Ah, é tão fácil ser artista. Não, não é fácil. É difícil, para a gente saber e a importância que tem o trabalho da gente para chegar nas pessoas, né? Estava aqui ouvindo a outra professora falando a importância, eu estava aqui anotando tudo. Nossa, adorei. Estava aqui prestando atenção. E aí a gente tem que pensar assim, né? Por que existe a arte? A arte existe porque a vida não basta. A arte, a gente precisa da arte para viver. A vida é muito pequena, a gente precisa do lúdico. A gente precisa de um respiro. A gente precisa de um livro, a gente precisa de várias coisas, poder se expressar, né? A professora lá falando que tem tantos emaranhados na cabeça da gente e você coloca no papel, dá um alívio, não é? E aí, vou colocar um pouquinho os slides e... Opa, ai, deu certo, oh, que maravilha! E o meu tema hoje é para falar um pouquinho sobre a contação de histórias, a musicalização e como eles contribuem para a ansiedade com as crianças, tá? A ansiedade e as crianças, para começo de conversa. As crianças, elas têm ansiedade de separação, quando os pais estão longe, né? Os pais não precisam se separarem quando o pai vai viajar, quando a mãe vai trabalhar. Existem muitas fobias, medo extremo de uma coisa ou situação específica, ansiedade social, muito medo de lugares onde há pessoas, ansiedade geral, excesso de preocupação com o futuro, coisas ruins que possam acontecer, e transtorno do pânico, né? Episódios repetitivos, medo intenso, repentino, inesperado, associado a sintomas como palpitação, dificuldade para respirar, tontura. Eu falo isso, gente, porque
eu tenho algumas coisas, elevador, por exemplo, é uma tristeza. Se tiver alguém comigo, eu vou tranquilamente. Mas sozinha, eu tenho pânico de elevador, porque uma vez eu já fiquei presa ali. A minha filha, ela é muito ansiosa. Ela vai falando, ela fala assim: "Mãe, segura aqui, ó". Você sente assim, sabe? O coração dela. Então, como que a gente pode melhorar isso? Através das histórias, através da musicalização. E aí tem a ansiedade e a arte-terapia. As atividades da arte-terapia são indicadas para reduzir os sintomas cognitivos e comportamentais da ansiedade, sendo elas a pintura, desenho, colagem, assim como a outra professora estava falando. E no nosso caso, a gente vai falar da contação de histórias e da musicalização, tá bom? E aí, a gente entra. Deixa eu pensar primeiro. Vou dar um exemplo. Peraí. Vou dar um exemplo. Era uma vez um menino chamado Charlie. É uma história real, uma história contada, tá? E esse menino, os pais se separaram e o pai, ele foi embora para outro país, casou e formou uma nova família. Ele não disse mais nada para a mãe. A mãe tentava conversar com o Charlie sobre isso e eles não falavam. Ele desviava o olhar, ele tentava falar sobre outras coisas e não falava mais sobre o pai. O rendimento do Charles lá na escola foi piorando. Ele começou a ficar isolado, ele não saía mais de casa, ele não tinha mais amigos, ele tinha 8 anos. Até que um belo dia, naquele período, estava passando Titanic. E um dos filmes preferidos dele era Titanic. E ele sempre, nos fins de semana, ele pedia para que a mãe passasse o Titanic. E a mãe, assim, já estava cansada, já estava esgotada, porque todo fim de semana era o Titanic, todo fim de semana era aquele mesmo filme, era aquela mesma pipoca, e a mãe não entendia, mas a mãe respeitava, né? O que o menino queria. Até que um dia a mãe falou assim: "Filho, vamos parar de assistir esse filme, já não tá fazendo mais sentido, né? Já tá fazendo mal pra gente". Aí ele disse assim: "Mãe, vamos assistir só pelo menos aquela parte em que a moça tá ali segurando na mão dele e de repente ela solta a mão e ele vai embora". Aí a mãe ficou quieta e entendeu. E toda vez ele queria pegar esse pedaço do filme. Até que um dia ele chegou na mãe e falou assim: "Mãe, eu tenho tanta saudade do pai. Como é que ele teve coragem de deixar a gente e ir embora?" E aí a mãe entendeu. A mãe conversou com ele. E nesse momento ele se abriu para a mãe para explicar, né? Do que aconteceu, o que ele sentia e para amenizar um pouco aquela dor. E esse exemplo eu gosto muito de dar para dizer assim, que... Nossa, eu fico bem emocionada com isso. Para dizer assim: olha como as histórias
mexem com o ser humano. Porque às vezes a gente quer conversar com a criança, explicar: olha, filho, seu pai arrumou uma outra esposa, ele não vai voltar, mas ele te ama, tal. Ele não vai entender. Por que que ele não vai entender? Porque ele trabalha com a imaginação e o emocional. O adulto, ele trabalha com o racional. Então a gente consegue chegar nas crianças através das histórias. Eu digo assim, que as histórias, elas não servem para nada, e é por isso que elas servem para tudo. Até para curar as nossas feridas, curar as nossas dores, alimentar as nossas esperanças. É muito é sábio. É a gente saber pegar as histórias certas, tá? Ó, as crianças, elas não têm recursos interiores para processar e digerir sozinhas os seus sentimentos inquietantes. Elas precisam de ajuda. Elas precisam das nossas ajudas. E o adulto, ele tem que ser empático. E o adulto, ele tem o domínio do pensamento. Ele tem o sentimento. Enquanto a criança tem o domínio da imaginação. Ela tem o sentimento, mas tem o domínio da imaginação. E a linguagem cotidiana não é a linguagem natural dos sentimentos. E uma outra coisa aqui, ó. Vamos observar a vida desses personagens em vez de olhar diretamente para você. Assim, a criança não se sente exposta, humilhada, embaraçada. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes, quando a gente fala diretamente para a criança se sente exposta, principalmente na sala de aula. Tem uns pais que se separaram e a gente acaba dando o exemplo e acaba apontando a criança, né? A gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, não. Através de uma história, a criança ela não vai se sentir o alvo da situação. Ela vai perceber que alguma coisa está acontecendo ali. Não estão apontando para ela, mas ela vai conseguir entender o seu processo, tá? É muito importante isso. E tem as histórias certas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Peguei um exemplozinho aqui. Peraí, só um pouquinho. Tem as histórias certas. A gente tem que pegar histórias de bichos, histórias. A gente não pode pegar umas histórias e depois terminar e falar assim: tá vendo, fulano, é igual você. Não. Tem que ter aquele distanciamento. Aí, se a criança quiser falar, aí ela pode falar. Entendeu? Por exemplo, tem gente que acha que tem uma menina que está fazendo muito xixi na cama. E aí eu vou contar uma história de xixi. O que vai acontecer? Eu vou estar trabalhando o consciente e o inconsciente daquela criança. Eu não vou estar trabalhando só o inconsciente, porque a história vai bater diretamente na criança. Ela vai fazer relação que aquilo é para ela. Então, a gente tem que falar de uma forma mais abstrata, com outros bichos, com outras relações, tá bom? Porque senão a criança vai perceber. E a história, ela não vai se tornar uma coisa curativa. Ela vai se tornar uma coisa moral, uma coisa assim de apontamento. Você tem um problema. Então eu tô contando uma história para você, tá bom? E aí, ó, quando a gente fala de separação, tal, não sei o quê, tem esse livro aqui que fala assim, ó, Lá e Aqui. Lá e Aqui. É um livro que fala da separação dos pais. Qual que é a diferença da gente falar normal para as crianças e falar de uma forma poética, né? É utilizar a literatura.
Olha como é bonito aqui o jeito que eles falam, ó. O meu pai foi embora. Aí tinha os peixes, tal, e aí eles falam assim: os peixes foram morar nos olhos úmidos da minha mãe. Ou seja, a mãe estava chorando. Os sapos levaram os ensopados pés do pai para longe. E no final do livro, olha o que fala. E hoje eu tenho 2 casas. Na casa do pai tem violão. E na casa da mãe tem histórias. Então são coisas que vão mexendo com o coração da criança, vão curando, vão, né, anestesiando. Aí a gente entra na questão das histórias, né? Que a gente não pode ir lá e botar a mão na ferida da criança. A gente tem que ir falando devagar, levando as histórias, e aí a gente fala assim: "Ah, mas a criança não vai querer ouvir histórias". Quer, gente. Sabe o que significa as histórias? As histórias significam colo. E por que muitas crianças não gostam de ouvir histórias? Porque o adulto, ele já não está dando colo para a criança, então ele já não quer mais. Ele já deixou de lado o colo, tá? Ele fala assim: ah, eu já não tenho mesmo, ninguém mais vai me dar colo, então eu já não quero nem ouvir. E outra, ouvir de forma afetuosa. As pessoas não estão ouvindo de forma afetuosa. E a criança já não está querendo mais ouvir. Mas no momento que a criança se entrega, a gente consegue chegar no coração dessa criança. Agora, eu vou mostrar um livro, um dos meus livros. Na verdade, eu vou mostrar um vídeo e depois eu vou mostrar um recurso para vocês poderem fazer também, tá bom? Um dos meus livros se chama Mila. E aí eu vou dar uma surpresa para vocês no final. Espera aí só um pouquinho. A história que eu vou contar se chama Mila. Livro de Fernanda Munhão, ilustração de Marcos Verdeiro. Mila era uma menina que tinha um medo muito grande. Quanto mais ela temia, mais o medo crescia. Ela tem medo que ela tem. Ela tem medo do imaginável, medo mente cria e ele vem. Ela tem medo que ela tem. Ela tem medo do imaginável, medo mente cria e ele vem. Certa vez, Mila enfrentou o seu medo e o enterrou debaixo de um pé de acerola. Ela tentava se livrar do medo, mas o medo aumentava. Até que Mila começou a sentir ódio do medo, e o medo se encolheu de medo do ódio. O ódio foi aumentando e o medo foi se apagando, até sair de vez de perto de Mila. O medo agora se escondia do ódio da Mila e foi se alojar no coração das outras pessoas. E elas começaram a sentir medo do tamanho do ódio que Mila tinha. E Mila começou a ficar sozinha. Não tinha amigos, não tinha sequer um cãozinho para brincar. Aos poucos, o ódio que Mila sentia foi se transformando numa grande solidão. Solidão fazia companhia para Mila, mas a Mila se sentia cada vez mais sozinha. De repente, Mila avistou de longe uma menina que mal dava para ver da fresta do portão. Mila enxergou ternura nos olhos da menina. E a ternura gostou tanto da Mila que flutuou dos olhos da menina, feito uma pena da asa de um anjo.
e foi parar no coração de Mila. E não saiu mais. Com o tempo, ternura foi crescendo e se tornou amor. Amor cresceu até ficar gigante. E depois se espalhou no meio de todo mundo. Às vezes, o medo, o ódio, a raiva aparecem para provocar a Mila. Mas aí, ela estampa uma careta e volta a ficar feliz. Mila é uma menina que sente um medo, tem um segredo, um toque de magia. Mila é uma menina meio moleca, brinca beça com seus sentimentos. Mila é uma menina que sente um medo, tem um segredo, um toque de magia. Mila é uma menina meio moleca, brinca beça com seus sentimentos. E aí, esse livro, né? Foi o meu primeiro livro que chama Mila. E tem muitos psicólogos que trabalham o livro, que fala do medo, do ódio, da raiva. E vocês percebem que não tem um nome para o medo, não tem o nome da raiva. E aí a gente faz aqui, né? O medo, o ódio, a raiva aparecem para provocar a Mila e ela faz uma careta para a vida e volta a ficar feliz. E aí tem uma surpresa que eu já conversei com a Mara. Ela autorizou. O meu Instagram, gente, é Fermunhão. Luiz, tem como você colocar aí o meu Instagram? O meu Instagram, Fermunhão, e o do Rema. Se vocês quiserem, entram lá, faz um print, manda lá faz um stories, tá? E eu vou fazer um sorteio desse livro. Aí eu vou entrar em contato com a pessoa, aí eu vou mandar o livro para a pessoa, tá bom? Tá? Mas tem que fazer isso. Faz um story lá, ou faz um story, ou faz tem uma foto que eu mandei hoje, comenta na foto, tal. Pode deixar aí, fazendo favor, o meu Instagram e o Instagram do Rema. Precisa do Rema também, tá? E aí eu vou sortear e eu vou mandar para vocês, tá bom? A Mara autorizou. E aí, como que a gente faz, né? Tem criança que não tem problema, então, tranquilo, é somente uma história. E tem criança que ela já vai começar a trabalhar a sua história de vida, os seus ferimentos. E aí é que começa. Só que assim, a gente não vai chegar muito perto da criança. A gente tem que deixar com que a criança fala. Lembra do Charlie que eu falei? Né? A mãe foi deixando, foi passando o filme. Até que chegou um momento que ela falou. Né? Que ele falou. Então, cada criança tem o seu momento. Eu falo que as histórias elas servem para muita coisa. E vocês viram aquele recurso que eu fiz lá no vídeo? Vou mostrar aqui também, né? Que tem o conteúdo e eu gosto de mostrar tudo. Ó, é isso aqui. Eu vou mostrar o Kamishibai daqui a pouco, que eu utilizei. Mas quem não tem o Kamishibai, não tem problema. Pode usar só as lâminas. Eu imprimi todo bonitinho. E aqui atrás, o que eu fiz? Sabe aquele plástico que a gente encaderna? Que a gente vai lá, tira xerox, depois vai encadernando. Aí o cara do xerox fala, que cor você quer? Aquele monte de plástico, né? Então é isso aqui, ó. Então eu peguei, imprimi, fui passando o estilete aqui, ó. Deixei uns buracos e coloquei aquele plástico atrás. Conforme eu vou, ó. Conforme eu vou acendendo, ele vai fazendo esse efeito. Olha que bonito que fica. Eu não sei aí se aparece. Aqui é tão difícil porque a gente tem que acertar, ó. Tá? Mas fica um efeito bem legal.
Esse outro aqui, ó, mesma coisa. Eu tinha um planner super bonito e eu amava a capa. E acabou o planner, falei, ai, gente, eu não vou jogar fora. Olha aqui, ó. Olha a capa do planner. Aí eu peguei, coloquei, só que ele era transparente, né? Coloquei mais um plástico aqui e ó. Peraí. Olha como fica bonito. É? Aí você vai contando e vai mostrando. Mostra um, depois mostra o outro e vai mostrando para as crianças. É um recurso. Aí você pode ter também o Kamishibai, tá? Procurem aí. O Kamishibai é isso aqui, ó. É tipo uma casinha que você abre, tá? Depois, quem quiser perguntar, tal, mais coisas, pergunta lá no meu Instagram que eu respondo tudo também. Ó, aqui, ó, nesse vão é onde a gente coloca as lâminas para ir tirando e contando a história. E aqui é vazado para a gente poder ler a história. Tudo isso, gente, a gente vai explicando Professora, Oi? a sua imagem está bem desfocada. Tem como você dar um F5 aí na página e entrar de novo? Peraí. Melhorou? Não, eu tô achando que é a sua conexão. Sério? Tenta atualizar a página aí para ver se volta. Vai ter que sair? Só dá um F5 que ele vai fazer o... Melhorou? Aí, agora sim. Só compartilhar o slide de novo, tá? Obrigada. Não, mas nem precisa o slide, tá? É Beleza. mais para mostrar aqui. Então, gente, aí esse material aqui, ó, a gente explica passo a passo na pós, tá? Que a gente tem tempo, a gente tem um cuidado. Eu sou professora tanto de contação de histórias quanto da musicalização. Então, além da parte teórica, né, igual a outra professora deu, a parte teórica, o que é arte, terapia, tudo direitinho, a gente trabalha essa parte. Eu acho legal as pós do Rema, porque a gente termina, assim, são 2 módulos, desculpa, são 2 aulas cada módulo. Vamos dizer assim, tem turma que é segunda, turma que é quarta, turma que é quinta, tem turma de segunda-feira. Eu dei a primeira aula. Chegou na outra segunda, aí eles já falam para mim do resultado que eles fizeram com os alunos. Então, isso é muito legal. É bem bacana isso, tá? Já melhorou, gente? Tá parando? Como é que tá? Tá melhorando? O Instagram, Fermunhão. @Fermunhão. Tá? @Fermunhão. Aí, tá tudo bem, Luiz? Tá? Beleza. Um outro livro também, beleza, tá? É que cada um tá num canto, também é difícil, né? Outro livro também que eu gosto muito é esse aqui, ó. A Casa da Mosca Fosca. Tem gente que não gosta muito, porque é assim. É uma mosca que ela faz uma casa para morar. E aí, ela faz um bolo, um lindo bolo de amoras. Uma delícia o bolo. E ela liga, né, para os convidados irem na casa dela. Olha o bolo. Um bolo lindo. Aí chega o primeiro convidado, o sapo larapo. E o sapo pergunta: posso entrar? Claro, és o primeiro a chegar. E ele entra. E os dois começaram a dançar. E começaram a dançar. Hora que ela vai partir o bolo, din-dom, din-dom, aparece outro bicho.
E vai aparecendo vários bichos. Ó, vai aparecendo um monte de bicho. Até que no final, ó, a aranha, a coruja, até que no final aparece o urso lambeiro, o mais guloso do mundo inteiro. E esse bolo de amoras eu vou comer inteirinho agora. E assim termina o conto, com uma dentada e pronto. E a história termina assim, gente. Acabou a história. Ninguém comeu mais nada. O lobo, o urso lambeiro, comeu o bolo inteiro. E os bichinhos ficaram assim, ó. Com aquela cara bem boba, assim. Tem gente que não gosta desse tipo de livro porque diz: poxa vida, mas e os outros bichos? Eles não comeram nada. E inventa a história. E o lobo, o urso lambeiro, ele voltou atrás. Ele pegou, cortou o bolo milimetricamente e deu um pedacinho para cada um. Todos encheram a barriguinha, voltaram para casa e viveram felizes para a vida, para sempre. Só que a gente sabe, isso seria o legal, né? Só que a gente sabe que na vida o bolo ele não é partido igualzinho, gente. Às vezes, nós adultos, a gente trabalha tanto, a gente faz tanta coisa e o outro é recompensado. O outro consegue muito mais coisas que nós, né? As coisas não são compartilhadas, não são divididas. Nós temos que vivenciar com as nossas frustrações. E tem pessoas que às vezes não consegue lidar com isso. Pega aquela criança, coloca numa redoma e diz, né? Não, eu vou cuidar do meu filho, não vou deixar com que ele sofra, eu vou dar tudo o que eu não tive. Só que vai chegar, vai fazer um vestibular e vai embora, ou vai ter um trabalho, vai fazer outras coisas, gente. A criança vai viver, vai se tornar um adulto. E o que vai acontecer? Vai se tornar um adulto frustrado. Quando eu trabalho isso aqui, ó, falaram ali para mim, né, para mostrar o livro, ó. Tô mostrando aqui, ó, para tirar print. Quando eu leio ou conto essa história, tem criança que fala assim para mim: acredita, professora, que a gente foi num aniversário, a minha mãe trouxe um Tupperware desse tamanho, cheio de bolo, e no outro dia, quando eu fui comer, o meu irmão tinha comido tudo? E o meu pai disse que ia levar a gente para ir numa festa e choveu e a gente não foi? E o dinheiro não deu e a gente não foi viajar? E é assim, gente. Através da literatura, a criança consegue compreender os seus sentimentos, começa a entender as suas frustrações. E quando ela se torna um adulto, ela se torna um adulto menos frustrado, tá? Então é isso que acontece. E aí, quando a gente trabalha a musicalização, né? A gente tá falando aqui das histórias. Vamos voltar lá. O nome do livro, Adriana, A Casa da Mosca Fosca. A Casa da Mosca Fosca. Eva Mejuto, tá? Eva Mejuto. É muito legal esse livro, bem bacana. Aí, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu vir aqui. Sobre a musicalização, gente. A música, de uma forma geral, ela contribui para a ansiedade. Só para a gente ter uma noção. Os bebês,
quando eles estão lá, o feto, por exemplo, ele está ali na barriga da mãe, ele escuta as músicas, as palavras em forma de música, tá? Tanto é que quando a gente pede para alguém contar uma história ou falar com a mãe, porque toda essas palavras, elas vão chegar no feto em forma de música, e quando essa criança nasce, ela consegue reconhecer a voz de quem estava falando com a mãe, tá? E por que quando alguém conta histórias para a mãe, na barriga, né? A criança está na barriga e alguém conta histórias para a mãe, a criança automaticamente ela já é familiarizada com as histórias, porque ela já está familiarizada com aquela melodia. A gente não conta histórias da mesma forma com que a gente fala. A gente conta histórias de forma cantada, não é verdade? Né? Era uma vez, no tempo em que os bichos falavam. O nome da história, Maria Andréia, é A Casa da Mosca Fosca. A Casa da Mosca Fosca. Tá? E do meu, vocês tinham perguntado, do meu livro, ó, é Mila, Fernanda Munhão. Tem lá no meu Instagram. Tá? Tem lá. Quem quiser adquirir também, mas eu vou fazer o sorteio lá, tá bom? Aí, sobre a musicalização, o que a gente pode fazer? A gente precisa da concentração, a gente precisa essa musicalização, esse som. Ai, deixa a gente aliviado, tranquilo, tá? Então, um dos recursos nessa pós que a gente faz é isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui são pratos, tá? Um instrumento chamado prato. Mas dentro da pós, a gente tem uma disciplina chamada construção de fanfarras, de bandinhas musicais. Isso eu comprei nessas lojas de instrumentos, instrumentos não, de brinquedos pedagógicos. Mas na disciplina eu ensino como a gente faz com tampa de extrato de tomate, tampa de panela, que a gente faz tudo direitinho. Essa luva aqui mesmo, que eu comecei a fazer, né? Que eu comecei a palestra, ó. Olha que legal. É com prendedor. Prendedor. A gente abre o prendedor de roupa, cola com cola quente e a gente vai batucar. Ó, qualquer caixinha. Não sei se dá para ouvir. De repente, eu posso, na janela da escola, na janela de algum lugar, um vidro, eu colocar um vidro e eu tá ali batucando, tá? Eu brincando, posso colocar nas duas mãos, tá? Posso batucar entre elas, ó, entre as duas mãos, ó. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. E vai relaxando, gente. Você tá ansioso? Você esquece um pouco, vai se concentrando aqui, acaba se concentrando em outra coisa e acaba relaxando, tranquilizando a mente. Vai levando a sua mente para o lúdico e vai deixando um pouco aquela sua ansiedade. Uma outra coisa também que a gente pode fazer, ó, isso aqui, ó, isso aqui na musicalização, tá? Pessoa que tem ansiedade. Imagine a gente cantar de acordo com o tamanho maior, com o tamanho mais curto. Ó, eu vou cantar de acordo com o tamanho aqui. Nossa, é tão difícil ter que olhar a tela, mas é assim, ó. Ah,
Não, peraí. Deixa eu me situar aqui. Que é o contrário, né? Deixa eu pegar um pauzinho aqui que acho que é melhor. Ó. Aqui. É o mesmo tamanho, só que aí eu canto um pouco menor aqui, um pouco menor aqui, um pouco menor aqui. Eu preciso me concentrar. E isso aqui, gente, eu trabalho na questão da arte terapia, eu trabalho na musicalização, eu trabalho até com matemática, né? Música e matemática. Então, assim, é uma atividade bem tranquila que eu posso trabalhar muitas coisas. É a concentração. E aí eu vou aliviando as pessoas, vou aliviando essa criança para atividades lúdicas e poder se concentrar, poder acabar, baixar essa ansiedade, né? Para poder fazer outras coisas. E aí, deixa eu ver o que eu posso fazer mais para que a gente vai encerrando a nossa palestra, que está quase terminando. Tá. Aí a gente tem aqui também um livro que se chama Tudo Bem Ser Diferente. Ó. O meu Instagram, Fabrícia. Luiz, pode colocar aí no cantinho, fazendo favor? O meu e do Rema. Pode colocar aí, por favor. Pode deixar aí no cantinho, não tem problema. Ó. Tudo bem ser diferente. Tudo bem não ter cabelo. Tudo bem usar óculos. Tudo bem ser adotado. Tudo bem ter uma cor diferente. Tudo bem. É um livro que tem várias coisas, tá? Tudo bem. Tudo bem ter rodas. Tudo bem ter diferentes tipos de amigos. Então, esse livro, ele chama Tudo Bem Ser Diferente. E esse aqui, como que eu fiz? Eu imprimi, plastifiquei e entre eles eu deixei um espacinho e passei um durex, assim, ó, inteiro, assim, ó, em todo ele. Por isso que ele faz esse vai e vem, tá? Vira uma sanfoninha. E aí eu vou brincando, tá? E esse aqui também, tá? Que é o lobo e os 7 cabritinhos. Eu vou mostrar mais um recurso para vocês que eu fiz no papel cartão. Imaginem aqui, como se tivesse em cima de uma mesa, tá bom? Coloquei aqui para contar a história. E aqui atrás, ó, aqui as crianças estão vendo, tá bom? Elas estão vendo. Imagina que estão tudo bonitinho aqui vendo. E atrás, só para mim, tem a história. E o que eu fiz aqui? Para cada entonação, para cada personagem, eu coloquei uma cor diferente. Então, o amarelo é o narrador, o verde são os cabritinhos, o marrom coloquei como lobo, aí o roxo é a voz do outro lobo, tá? Porque conforme eu vou contando, eu vou lendo aqui, ó, né? As crianças estão vendo, estão vendo aqui os cabritinhos. E eu tô vendo outra coisa. Então eu posso ir contando e brincando. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!